Olá, paz do Senhor, tudo bem aí com vocês? Como que foi aí depois da primeira aula ao vivo? Como foi? Quais foram as fichas que caíram? O que vocês tiveram de novos conhecimentos? Foi bênção? A gente sempre tem muito o que aprender, não é? Sempre o aprendizado é uma caminhada que só tem começo, só tem começo. Então, se você está chegando hoje, seja muito bem-vinda. Glória a Deus pela sua vida. Que o Senhor te abençoe durante esses 30 dias aí que nós vamos passar. Te peço para que você volte para assistir a aula de ontem, a aula 1, que é a aula inaugural, para você entender como vai funcionar todos esses dias, tá? Se você estava na aula de ontem, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui para a gente continuar juntas nessa jornada aí de aprendizado com o Senhor. Só para reforçar aqui, o nosso estudo durante esses 30 dias vai ser sobre teologia sistemática, porém com um toque de flor aí, um toque de rosas, um toque de primavera. Aí a gente vai falar sobre teologia sistemática de uma forma mais simplificada e com um olhar, talvez com uma comunicação mais feminina, para que fique mais próximo possível da nossa realidade, porque a Bíblia, como a gente viu na primeira aula, a gente aprendeu que a Bíblia é o testamento de Deus para a nossa vida, dos nossos direitos e dos nossos deveres. Então, isso você não vai esquecer mais. É o testamento dos nossos direitos e dos nossos deveres. Então, se baseando nisso, a gente vai dar continuidade sempre entendendo que tudo que estiver escrito é do Senhor para nós, é do Senhor para a nossa vida, para que a gente aprenda o máximo possível sobre a vontade dele, sobre quem é ele e sobre o que ele tem de propósito para nós. Amém? Então, vamos lá, ó. Hoje a gente vai falar sobre a autoria da Bíblia. Então, se você quiser pegar seu caderninho aí que você reservou, você vai colocar lá, dupla autoria da Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita por mais de 40 homens. Por que mais de 40, Eli? Porque tem a contagem até 40, mas tem alguns livros que a gente não tem certeza de quem escreveu. Então, a Bíblia foi feita por autoria humana e autoria divina. Então, ela foi escrita por homens e de autoria divina. Mais de 40 homens num tempo de 1.500, em média 1.600 anos de diferentes épocas. Então pensa, a Bíblia começou a ser escrita em um tempo e terminou depois de mais ou menos 1.600 anos. Olha o tempo que foi feito, que foi escrita a palavra de Deus. Então ela atingiu diferentes épocas, diferentes culturas. A gente teve a Bíblia escrita por reis, por pastores, por médicos, por profetas, por apóstolos. Então, a Bíblia, ela tem essas diferenças de linguagem porque foi muito tempo. Imagina lá o ano 1 e depois de 1.500 anos ainda estar sendo escrita. Vocês entendem que vai mudando a linguagem? Ó, se a gente olhar para nós aqui, a gente está em 2025, a gente não fala como falava em 1025. A linguagem é totalmente diferente. Então, a linguagem foi se modernizando com o tempo, foi mudando. Mas o conteúdo é o mesmo, tá? O conteúdo nunca mudou. E a gente vai entender isso mais lá pra frente. Nunca mudou. Tudo que a Bíblia quer dizer é a mesma coisa de sempre. Isso nunca mudou. Então, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela foi inspirada pelo próprio Espírito de Deus e escrita pelos homens. Vocês entendem, então, essa dupla autoria? Foi por isso que ela foi considerada como dupla autoria. Não é porque homens e Deus escreveram com inspiração do próprio homem e de Deus. É porque Deus inspirou aos homens para que eles escrevessem. Isso tem um termo. Na teologia, isso se chama theopneustos. Você não vai esquecer quando eu te explicar, ó. Theopneustos. Tudo que a gente fala sobre Deus, por exemplo, teologia é o estudo sobre Deus. Theopneustos é o sopro de Deus. Ó, você não vai esquecer. Sopro de Deus. Olha a referência da palavra pneustos. O que você lembra? De pneu, que precisa de ar, é claro que a gente não vai soprar um pneu, mas precisa que seja soprado ali dentro para que ele seja cheio. Ou pneumática, que precisa de uma compressão de ar para funcionar. É o sopro de Deus. Então, todos escreveram inspirados pelo Espírito Santo e o nome desse movimento é theopneustos, certo? Então, a gente vai entender que isso não foi um ditado mecânico. Não foi assim, ó, eu tava aqui no meu notebook, Deus foi ditando e eles foram escrevendo. Não foi isso.
a Bíblia, ela foi escrita que Deus é tão misericordioso, ele é um pai tão tremendo que ele permitiu, porque poderia ter sido assim, tá? Poderia ter sido assim. Mas Deus permitiu que a personalidade das pessoas fossem usadas. E aí a gente vai falar sobre a identidade. A identidade dos escritores, ela foi trazida para a palavra de Deus. Moisés escreveu a lei. Olha, Davi escreveu ali os Salmos. Paulo, né, que era um homem na época, para sua época, ele era da alta sociedade, assim, super instruído. Ele escreveu as cartas às igrejas. Então, a Bíblia, ela tem a identidade dos seus escritores, mas ela é toda inspirada pelo Senhor, por Deus. Então, essa é a dupla autoria da Bíblia e nisso não pode ficar nenhuma dúvida. Quem escreveu, mas até para vocês saberem responder, mas quem escreveu a Bíblia foi homens? Sim, realmente, foi homens. Só que ela foi completamente inspirada pelo Espírito Santo, tá? E aí você lembra lá, Theopneustos, que é soprado por Deus, inspirado por Deus, certo? Então, que não fique nenhuma dúvida a respeito disso, de quem escreveu a Bíblia, tá? Porque às vezes quem não acredita coloca isso como um ponto de dúvida. É importante a gente saber exatamente como aconteceu para poder explicar, não responder a provocações, mas saber explicar certinho como aconteceu quando alguém tiver uma dúvida aí genuína, certo? Então, vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é a base teológica sistemática, tá? O nome técnico para isso é a doutrina da inspiração. A doutrina da inspiração, ela é inspiração parcial e a inspiração plenária. Presta bem atenção, ó. Então, ela tem uma inspiração parcial, que é parte, e a inspiração plenária. Como a fé reformada entende? Que é a nossa fé, a fé que nós confessamos. Nós temos uma confissão de fé, que é a reformada. Como a gente entende? Na inspiração verbal plenária. Toda a escritura é inspirada não apenas por ideias, não são ideias que os escritores tiveram e começaram a escrever a Bíblia. Ela foi toda inspirada por Deus. Entendam isso. Ela não teve partes, ela foi toda inspirada por Deus. A Bíblia é humana em linguagem, ela é humana na escrita, mas ela é divina na sua origem. Ela vem do céu e ela só é humana na linguagem para que a gente possa entender. Então, a sua mensagem, ela é perfeita para que a gente entenda o que está escrito ali. É por isso que não adianta você usar a Bíblia como uma peça de misticismo. Vou te explicar. O que é isso, misticismo? Você abrir a Bíblia num versículo lá solto e lê lá, ó, o Senhor reina, vestiu-se de majestade, ponto. Aqui, eu tô lendo um versículo isolado. A gente precisa entender o contexto daquele versículo. Porque imagina que se a Bíblia começou a ser escrita e terminou 1.600 anos, 1.500 anos depois, em média, vocês entendem que os contextos foram mudados? Paulo, quando escrevia as cartas, não tinha o mesmo contexto político, não tinha o mesmo contexto de cidadania do que da época de Davi. Eram situações diferentes, cidades diferentes. Então, é muito importante a gente saber o contexto daquilo que estamos lendo. Não usar versículos isolados para responder as nossas carências. Senão a gente começa a pegar versículos isolados para responder e satisfazer. A palavra é satisfazer as nossas carências. Certo? Então, a Bíblia é uma linguagem humana, para que a gente entenda, mas de origem divina. A palavra veio do céu, para que a gente possa entender a mensagem perfeita de Deus para os seus filhos. Como que a gente aplica agora tudo isso? Aplicação para a vida, ó. Como a gente aplica tudo isso agora? Como eu entendo que a Bíblia, ela foi escrita pelos homens, ela foi inspirada por Deus, mas como que eu aplico isso para a minha vida? A aplicação para a vida significa que quando você lê a Bíblia, você não está lendo um livro de história, ou um livro de literatura, ou um livro de romance. Você está lendo o testamento de Deus para você. Presta atenção nisso para você nunca mais esquecer. Você está lendo o testamento de Deus para você. Então, se Deus usou homens simples, gente, Deus usou
Moisés, Deus usou Davi, Deus usou João, Deus usou Lucas, Marcos, Mateus, Osés. Se Deus usou homens simples para escrever a Bíblia, como ele pode usar a nós hoje em dia? Sabe, hoje em dia com muito mais estrutura, com muito mais conhecimento, com muito mais acesso à informação, como que ele pode nos usar se a gente realmente se colocar debaixo da vontade do Senhor? Ele pode fazer coisas extraordinárias para nossa vida, na nossa vida e através da nossa vida. Então, comece aprendendo que quando você ler a Bíblia, eu não vou fugir dessa palavra que é o Testamento, para ficar bem fixado mesmo, para você entender a importância da reverência quando você está diante da Bíblia. Olha só, quando uma pessoa ela recebe o testamento de pais falecidos, né, que tem lá aquele documento, aquilo ali é uma cerimônia super importante. Eles se reúnem com os advogados, às vezes juiz, eles, né, estão ali com uma reverência para aquele momento, porque eles sabem que aquilo é algo importante. Eles estão atentos ali, o que vai ser dito, o que vai ser falado. Nossa, então o que eu tenho que fazer? Meu Deus, então isso é o que eu tenho de direito? Imagina a palavra de Deus sendo aplicada para nossa vida. Quando a gente vai ler a Bíblia, não é você sentar lá de qualquer jeito, como se tivesse com um livro da Turma da Mônica e começar a ler ali. É para você ler com atenção mesmo, sabendo que a Bíblia é um livro completamente espiritual. A cerimônia, a reverência, a confiança que a gente deve colocar nesse livro precisa ser infinitamente mais do que qualquer outro documento aí que a gente possa ter nessa vida. Então, a Bíblia é o nosso livro da vida mesmo, certo? Então, quando você for ler a Bíblia, põe o seu caderno de lado. Eu não tenho o hábito mas isso sou eu, tá? Mas não tem nada de errado nisso. Eu não tenho o hábito de escrever na Bíblia. Eu sempre tenho um caderno do lado onde eu vou escrevendo. Pra ir, sabe? Porque às vezes eu vou ler o Salmo 92 10 vezes, por exemplo. Então, cada vez que eu ler, pra mim vai ser diferente. Então, eu coloco lá Salmo 92, a data que eu tô colocando, por exemplo, hoje 26 de setembro, tô lá, 26 de setembro, Salmo 92, eu escrevo o que eu entendi daquilo ali. Quando eu for fazer de novo lá em 2026, se eu ler o Salmo 92, se eu for em cima do mesmo Salmo, vai ficar a Bíblia toda, sabe, rabiscada. E eu gosto que a Bíblia seja o meu testamento. Então, eu vou anotando tudo num caderno à parte. Mas daí, cada uma vai encontrando a sua forma de estudar, de analisar, de ler a Bíblia, de entender o que o Pai está deixando de mensagem para você. E uma coisa que eu já ouvi que eu acho perfeita, assim, a Bíblia é um livro, né? A Bíblia, na verdade, é uma coleção aqui de livros em que você lê todos eles e você consegue ainda falar com o autor de todos eles. Se você entrar em uma biblioteca, você não vai conseguir falar com o autor de todos os livros que tem ali. Mas na Bíblia, sim, você vai conseguir falar com o autor dessa magnífica obra que o Senhor nos presenteia todos os dias, porque isso aqui é um presente diário. Então, fiquem atentos com a sua reverência e a confiança que você coloca na palavra de Deus. Amém? Olha só, agora eu vou deixar aqui uma reflexão que você vai anotar aí no seu caderninho também. A reflexão é: o que te surpreende mais? O que te surpreende mais? A diversidade dos autores. Presta atenção. A gente aprendeu hoje, então, que são mais de 40 escritores. O que te surpreende mais? A diversidade de autores ou a unidade da mensagem? Olha, eu tô arrepiada. O que te surpreende mais? Saber que mais de 40 homens escreveram a Bíblia ou de saber que ela, em si, é completa, é única, é uma unidade? O que te surpreende mais? Você já percebeu como Deus fala de formas diferentes, em livros distintos, em épocas diferentes, mas ele fala a mesma coisa? Você já parou para pensar que de Gênesis a Apocalipse, Deus fala a mesma coisa? Em linguagens diferentes, épocas, homens diferentes. É surreal, assim, gente. Não tem como não se apaixonar se você realmente entender o que é esse livro aí que está diante de você. Então, já partindo para o encerramento aqui, olha só. Eu vou ler um versículo que está em 2 Pedro 1:21. 2 Pedro 1:21. Abre aí comigo a sua Bíblia. 2 Pedro 1:21 diz assim, ó:
Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Impelidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é divina na sua origem, humana na sua expressão e eterna na sua mensagem. Então, essa é a palavra que o Senhor aqui finaliza pra gente no livro que ele deixou escrito através de mais de 40 homens em 66 livros, todos ali juntinhos, certo? Na próxima aula, a gente vai ver como que a Bíblia está organizada. Quantos livros, que eu já dei um spoiler, quantos livros, como ela se divide e o que cada parte revela. Olha, essa aula não pode perder, porque a gente vai entender o que cada parte desse livro revela sobre Cristo. Entenda, de Gênesis a Apocalipse, todos os livros se revelam sobre Jesus Cristo, sobre o nosso Salvador. Amém? Então, se prepare para a aula 3. Muito obrigada para você que ficou até aqui. E lá no grupo, eu quero que você coloque lá assim, ó, só essa palavra, se você chegou até o final. Impelidos. Impelidos. Se você chegou até aqui, coloca lá no grupo impelidos. E não escreve mais nada. Só pra gente saber quem fez a aula até o final, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.